Filhos meus, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro nosso, hoje para falarmos sobre o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Mas Morris, como é que surgiu esse império? O Império Bizantino ele nasceu de uma divisão administrativa realizada pelo imperador Teodósio no ano de 395. Esse mesmo imperador romano, o Teodósio, no ano de 391, ele havia transformado o cristianismo na religião oficial do Império Romano pelo Édito Tessalônico. Teodósio, ele acreditava que o Império Romano havia crescido demais e junto com ele os seus problemas. Afinal de contas, numa época que os meios de transporte, os meios de comunicação não tinham o dinamismo que nós temos hoje. Administrar um império com territórios tão vastos, tá? Com domínios na Europa, África, Oriente Próximo e bacia do Mediterrâneo, bacia do Negro, não era uma tarefa muito fácil para um único imperador. O Teodósio acreditava que se ele dividisse o império ao meio, ele dividia os problemas, tá? E dessa forma ele facilitava a administração. Sendo assim, ele divide o império em duas partes. Nascem o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, tá? Só que logo essa capital seria transferida para a cidade de Ravenna, às margens do Mar Adriático, tá? E o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, cidade também conhecida como Bizâncio ou Nova Roma. A parte ocidental foi herdada pelo seu filho Honório, a parte oriental pelo seu filho Arcádio. Logo após a divisão, tá? Não havia passado sequer ainda um século e a porção ocidental foi invadida pelas tribos germânicas e desapareceu. Tá? Acabou o Império Romano do Ocidente sucumbindo diante das invasões dos povos bárbaros. Já na parte oriental, pós-divisão, ela pôde melhorar a sua máquina administrativa, ela pôde melhor modernizar seus exércitos, proteger suas fronteiras e sobreviver, apesar das várias crises que enfrentou, até o ano de 1453, ou seja, meados do século XV. Sobreviveu por praticamente mais 1000 anos. Tá? Este império, em seu apogeu, que deu-se durante o reinado de Justiniano, ele chegou a dominar muitos territórios que outrora haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente. Ele chegou a dominar a Península Itálica, grande parte do norte da África, o sul da Espanha, as mais importantes ilhas mediterrâneas. Segundo alguns historiadores, esse Império Bizantino, ele era romano nas leis e na política imperialista. O que é isso mesmo? Na política de conquistar novos territórios, tá? Ele era grego na língua. Ali na bacia do Egeu, o latim nunca conseguiu se impor ao grego. Ali a língua predominante sempre foi a língua grega. Ele era helenístico na produção cultural e artística. O que é a arte helenística mesmo? É aquela que nasce da fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. Vamos lembrar uma coisa? Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era a encruzilhada do mundo. É por ali que passavam várias rotas comerciais, tanto terrestres quanto marítimas, tá? Perdão, mas era ali em Constantinopla que o Ocidente e o Oriente trocavam suas mercadorias. E não trocavam só mercadorias, trocavam ideias, valores, culturas. Ali, dois mundos totalmente distintos se fundiram, tá? E por fim, ele era cristão ortodoxo na religião. Quando Teodósio dividiu o império, era da vontade dele que os dois impérios tivessem vidas político-administrativas próprias. Porém, ele desejava que os dois impérios tivessem as mesmas leis, que era o direito romano, e a mesma igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, com o decorrer dos séculos, a igreja no Oriente, ela foi ganhando feições próprias. O Oriente sempre foi mais místico, sabe? Detalhinho, começaram a surgir uma série de disputas teológicas entre o clero romano, o clero bizantino, e isso resultaria lá na frente no grande cisma do Oriente. Tá?
as duas igrejas viriam a se separar, nascendo a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a chefia do Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, também conhecida como Igreja Bizantina, sobre a liderança, uma liderança meio simbólica, tá? Não era um poder tão absoluto sobre o clero, tal qual o Papa exercia, mas sob a liderança do Patriarca de Constantinopla. Então, vamos aqui, ó, só para terminar esse primeiro momento aqui, ó. Da divisão do Império Romano, tá? Nascem o quê? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Capital do Império Romano do Ocidente, Roma. Mas logo a administração foi transferida de Roma para Ravenna, às margens do Adriático, tá? Até por uma questão de facilitar a comunicação com Constantinopla, que era uma porção mais rica do antigo Império Romano. A porção oriental, a capital, Constantinopla, também conhecida como Bizâncio, era o nome antigo que os gregos tinham dado para ela, ou Nova Roma, tá? Que foi o nome que Constantino deu a ela após elevá-la à condição de capital do Império Romano em 330. É até bom lembrar isso. Lá em 330, Constantinopla tinha se tornado o quê? A capital do mundo romano. Ou seja, questão de 65 anos antes da divisão, tá? A máquina administrativa romana já tinha deixado o quê? O centro do império, que era Roma, e ido lá para o Estreito de Bósforo, tá? Porque a porção oriental ela era mais rica. Moçada, logo a gente se encontra para uma outra conversinha. Beijão e abraço para todos vocês.